aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê, eu estou empolgado, mesmo começando o vídeo hoje com notícias ruins, porque não tem como Lulinha e José Dirceu estarem sorrindo e eu estar feliz. O dia ontem nos reservou algumas notícias no âmbito do judiciário, que só mesmo no Brasil do PT. Aí sim a gente entra no nosso dossiê, porque tem uma turminha que tá tentando sair do armário, colocar a cabecinha pra fora. Ontem foi publicada uma longa entrevista, ela não ganhou a repercussão que deveria. Ela foi feita pelo jornalista certo, no jornal certo, entrevistando a pessoa certa, falando as palavras certas. E por mais que sejam coisas absurdas, é algo bom. Porque sabe aquela história da pessoa que tem a língua maior do que a boca e acaba por revelar antes da hora todas as maldades que estão tentando fazer? E a gente vai ter que passar, né, por alguns momentos, relembrar algumas coisas que aconteceram no Brasil, porque tenho certeza que o problema do Brasil não está restrito a Lula. Não está restrito. Isso é meio óbvio, né? Mas eu tô falando para um político eleitoral. Tem algumas coisas pra gente comentar. E aí eu dividi essa entrevista em algumas partes. Eu não coloquei ela em ordem, mas eu agrupei pelos temas que estão sendo comentados. A gente vai falar bastante. A foto ali do Lula com FHC não é aleatória. A foto ali do obelisco do Julius Frank da Bucha no Largo do São Francisco também não é aleatório. E a de Bolsonaro também não. Tem muita coisa pra gente comentar, mas muita coisa mesmo. E vamos começar, porque eu já falei demais. Vejam só, de forma bem rápida, eu não vou me aprofundar, porque é só falar, ah, meu Deus, é um absurdo. Mas pra quem não viu, vá que você está em Nárnia e pode ser também ter aquele print maroto, pra você bater aquela foto, bater aquele print, mandar pro seu amigo que ainda tá dormindo. PT espera fim de pendências judiciais para lançar José Dirceu como candidato à Câmara dos Deputados. André Sadi nos disse isso ontem, 12h06. E à noite, no Jornal Nacional, às 21h49, segunda turma do Supremo extingue pena de José Dirceu por corrupção em processo da Lava Jato. O PT quer? O PT pode comemorar. Eu não vou falar mais nada. No dia de ontem, em outra decisão, o ministro Dias Toffoli derrubou todos os processos e investigações sobre o empresário Marcelo Odebrecht na operação. O jurista Enio Viterbo diz urgente, por favor, alguém avise imediatamente aos Estados Unidos que o acordo que Odebrecht fez com o judiciário americano em 2016, admitindo que pagou aproximadamente 349 milhões de dólares em propina, foi apenas um grande engano. Obrigado por esse grande serviço, Supremo. Samuel Pancha postou um vídeo antidemocrático de uma das falas aí do Marcelo Odebrecht. E que depois eu valor e negociei com ele a função desse valor para todos os mídias, a questão de foi valores que foram disponibilizados para o presidente Lula mais uma vez. Eu sou isso através de Lula, valores e através do Bolsonaro. Existem provas indiretas que mostram que esses valores foram do Instituto Lula e tudo mais. Mostram que esses valores foram pro Instituto do cara lá do 9 dedos, né? E tudo mais. Enfim, o áudio tá muito ruim, né? A gravação. Mas eu vou mandar pra vocês lá no Telegram. E o áudio tá legendado. Aí você consegue entender muito melhor a fala do Marcelo Odebrecht. Mas graças a Deus foi anulado. Assim, a democracia brasileira segue firme e forte. Aqui são duas claras imagens também de como funciona a democracia brasileira. À esquerda, dias atrás, Cabral cria perfil no Instagram e posta vídeo em academia. À direita, foi agora, segunda-feira, Cabral chegou em cadeira de rodas para depor na Justiça Federal. Né? O Rodinei brinca, no Tinder, na hora de pedir a revisão da pensão do Enzo. Fazendo piada, né? Na justiça, cadeira de roda, coitadinho de óculos, todo formalzinho, camisa por dentro.
Não tá na academia. Ah, Cabralzinho. Tinha que ser, né? Da turma da democracia. Essa matéria é sensacional. Porque eu li e reli, eu não consegui entender. Vou colocar pra ver se vocês conseguem me ajudar aí nos comentários. A manchete eu entendi. Lula pode ficar com relógio de luxo de 60 mil, avaliar área técnica do TCU. A auditoria concluiu que presentes de alto valor comercial, mesmo que sejam considerados itens personalíssimos, devem ser devolvidos à União. Mas no caso de Lula, isso não foi recomendado, pois a área técnica avaliou que o entendimento não poderia ser aplicado de maneira retroativa. Aí por que eu não entendi? O parecer complica a situação de Bolsonaro, que também ficou com relógio bem de luxo, que recebeu missões oficiais como presidente da República. O entendimento do TCU de que presentes luxuosos, mesmo personalíssimos, devem ser devolvidos à União é de 2023. Aí eu não entendi, eu falei, mas 2023? Não sei, então você tá reclamando que não pode ser retroativo. Eu não entendi nada. Eu só sei que Bolsonaro é culpado e o Lula não. E assim segue a vida. Segue a vida. Bolsonaro tá sempre culpado, Lula tá sempre certo. E aí, pra terminar uma notícia que eu espero que os brasileiros aí acordem, mas finalmente acordem. Tribunal Superior Eleitoral forma maioria contra a cassação de Moro. E o Leandro Ruschel, em 2 linhas, sintetizou tudo. Infelizmente, essa decisão significa o seguinte: Moro não oferece mais nenhuma ameaça ao sistema. Nunca ofereceu. Nunca. A pessoa mais danosa, tiver que apontar uma única pessoa, eu falo sem nenhum medo de errar, a pessoa mais danosa de todo o governo, toda a era Bolsonaro, se chama Sérgio Fernando Moro. O que esse cara aprontou desde que ele saiu do governo, a forma como ele saiu, as coisas que ele fez, os pedidos, né, as requisições que ele fez pra ficar, a forma como ele colocou as coisas. Assim, se a turma do MBL começa com a Ian, criando dossiê, sempre das fake news, gente, eu não sei se vocês vão lembrar, vocês estão lembrados do que aconteceu na época, né? Mas não tinha, essa perseguição judicial, ela não tinha começado até a CPM das fake news. Ali deu a base, né? Que depois foram pros inquéritos e tudo mais. Mas a coisa começa assim que Moro sai do governo. Moro começa a deslegitimar todo o governo Bolsonaro, acusando de interferência na PF. Aí vem o caso do Ramagem, aí começa o agigantamento do judiciário, a coisa sai crescendo, aí vem as primeiras buscas e apreensão, aí o Brasil fica olhando, meu Deus! Enquanto algumas pessoas questionavam o que estava acontecendo, o Moro vai para as redes sociais e fala que em nenhum país sério as pessoas questionam decisões da Suprema Corte. E a coisa foi crescendo. Mas o Moro, ele é antipetista, né? Então a gente tem que unir a direita. Aí Moro sai do governo, o primeiro emprego dele é para trabalhar pro Valfrido Varrad, que é o advogado que assina a peça dos partidos de esquerda para rever a questão das multas da Lava Jato. Olha que engraçado, Moro trabalha pro cara que tá pedindo revisão da... Rapaz! Sérgio Fernando Moro, grande bastião. Se as pessoas não acordarem pro que tá acontecendo, eu não sei mais. Nem talvez tem que colocar um outdoor na frente da cara da pessoa. Fulano, esse é Sérgio Moro. E aí explica. Mas vamos lá. Passou o primeiro bloco. Vamos pro que realmente interessa. Ontem, tirando de ordem, eu acordei não, né? Terminei o vídeo, tudo mais bonitinho, papapá. E agora tô na dúvida se foi... O que foi que veio primeiro, ovo ou a galinha? Mas enfim, teve 2 coisas que eu vi. Eu não sabia que ia virar um dossiê, mas eu já tinha certeza que eu ia comentar no vídeo de hoje. Uma foi esse tweet. Só que eu tô na dúvida se eu vi esse tweet ou se foi uma matéria da Folha de São Paulo, que envolve a Tabata Amaral, que vai estar lá no finalzão, que estava lá num almoço muito bacana com banqueiros, né? Na casa de um banqueiro, feito especial para Tabata, para tentar apoiá-la para ser a prefeita de São Paulo. Isso aí chama minha atenção, né? Os banqueiros liberais brasileiros. E a outra coisa foi uma entrevista do Luiz Felipe Dávila, ex-candidato à presidência pelo Novo. Me chamou a atenção quando eu olhei Estadão, portal oficial do liberalismo, né?
é fundado pelos primeiros liberais do Brasil no processo que a gente já falou, tem dossiê sobre isso, né? Vem ali 1930, Badaró, tudo mais, vem Julius Frank, a turma começa a se organizar na Faculdade Largo de São Francisco, essa turma que dá o golpe de Estado no Brasil de 1889, né? Influenciando aí os militares, dão um golpe e tomam o poder, desde o princípio, né? Até no governo de Deodoro, os 3 principais ministros, Campos Salles, Bocaiúva e o jurista, nossa, agora faltou o nome dele, Rui Barbosa, todos eles eram bucheiros, Rio Branco também era bucheiro, tudo mais, República Velha, todos os presidentes eram bucheiros, enfim. Então, o Estadão fundado pelo Júlio de Mesquita, membro da Bucha, pelo José Fux, primeiro jornalista aí que começou a desenhar quem eram os membros do que viria a ser chamado lá na frente de Gabinete do Ódio. Tudo junto, né? E entrevista o grande liberal Luiz Felipe Dávila do Novo, da elite paulistana, casado aí com a turma do Abílio Diniz, né? Faleceu ano passado. Cara com muito poder, convive com a elite paulistana. Aí eu vi o tweet da Tsuki. União da direita para tirar o PT, mas, resumindo, a direita sensata é a direita liberal. Nesse bonde cabem a direita bolsonarista e a esquerda inteligente, FHC. A direita chucra é a antiliberal. Só isso já chamou minha atenção. Mas, a manchete, né? A direita sensata tem de se unir para tirar o PT do poder. Eu já tinha certeza que eu ia comentar sobre esse texto. Aí, antes de parar para ler o texto todo, completão, eu já tinha lido algumas coisas, não todo, que é bem longo. Eu vi também o tweet do Carlos, mas já hoje, né? Para mim, esses adoram deixar o sabonete cair no chão. Os isentões enganam mais alguém. Depois do toque do berrante do Disseu, todos ficaram ouriçados repentinamente. Disseu falou esses dias, né, que a direita civilizada precisa existir neste Brasil. E começa o João Pinheiro falando da necessidade, né, do bolsonarismo civilizado. E tudo vai caminhando, pô, né? A criação aí de um novo grupo. A direita do bem. Aí tá ali, né? Como toda entrevista, padrão imprensa, sempre começa com um resuminho, os principais pontos, uns bullets, e aí depois começam as perguntas, a gente vai olhar basicamente ela toda. O cientista político Luiz Felipe Dávila, 60 anos, candidato novo à presidência de 2022, tem pela frente uma missão espinhosa que ele mesmo se colocou, unir a direita para disputar o pleito de 2026 com chances concretas de vencer o presidente Lula. Quantos votos o Luiz Felipe Dávila tem para ele unir a direita? É engraçado, né? Ele quer unir a direita, ele vai unir. Sabia que a direita estava dividida para precisar unir, né? Meu papel principal agora é trabalhar para tentar unir a direita. Não sabia que ela estava dividida. Afirma Dávila, que lança nesta quarta, dia 22 em São Paulo, seu novo livro, Vire à Direita, Siga em Frente. Manifesto da direita sensata para derrotar a esquerda. Não é qualquer direita, é a direita sensata. Nós precisamos disso para o Brasil. Se a direita estiver dividida na eleição, nós vamos manter o PT no poder. E é isso que a direita não quer. Nem a direita bolsonarista, nem a direita que eu chamo de direita sensata. A direita liberal. Já ficou claro. A direita sensata não é a bolsonarista, é a liberal. Em entrevista ao Estadão, fala um monte de coisa. Aí diz que desta vez, a direita sensata tem vários nomes que poderão representá-la na disputa. Tarcísio, Ratinho Júnior, Caiado, Zema e Tereza Cristina. Pronto. Eu já estava por aqui de ver as pessoas, o Ciro Nogueira, por exemplo, né, colocando esses nomes. A partir de agora, qualquer um desses nomes, eu só vou apoiar com algum tipo de emoção, que não o antipetismo, se eu ver que algum desses caras se posiciona contra a direita sensata. Se eles não legarem, fingir que não tá vendo o que tá acontecendo, pra mim é parte do grupo. Apoio qualquer um contra o PT. Mas não vai ser com boa vontade. Não vai ser com boa vontade. São os mesmos nomes que estão sendo repetidos o tempo todo. Toda essa turma é direita sensata. Todo mundo que pensa de uma forma diferente de mim. Ninguém precisa pensar igual, mas eu digo assim, né? A turma que o consórcio gosta, eu não consigo achar que tem algo... Sabe, tem algo errado. Se o consórcio gosta, cara, deve ter algo errado. Se o consórcio gosta, deve ter algo errado. Me perdoa. Eu não consigo entender isso daqui, como é que tá funcionando. Mas vamos continuar. Dávila
Diz não saber ainda se disputar algum cargo em 2026. Afirma também que o compromisso desse frentão, frente ampla, né? Que ele pretende articular para vencer a esquerda retrógrada é combater os 3 males que afligem o Brasil. Primeiro, o populismo. Tá, ok. O último, Estado ineficiente. Não, ok também. Aí vem o outro, o nacional estatismo. Olha assim, eu falei, não sei se esse é o mal que aflige o Brasil, porque, assim, estatismo, né? O que tem de estatismo no Brasil, principalmente no governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro estatizou alguma coisa? Eu acho que não. Bolsonaro deixou de privatizar algumas coisas que os liberais queriam. Coisas que poderiam colocar em risco a soberania nacional. Eu fiquei meio assim, né, nesse ponto da entrevista. Para ele, a turma do Guedes cabe nesse bonde. Assim como o que ele chama de esquerda inteligente. Tá, e tá vendo, né? Tem espaço para a turma do Guedes, tem espaço para a esquerda. Ele gosta de todos aqueles candidatos que já estão sendo aventados, mas não tem espaço para a direita bolsonarista. Por isso que eu falei para vocês, semanas atrás já, meu candidato para 2026 se chama Eduardo Bolsonaro. Por uma simples razão, porque em 2030 eu tenho certeza que ele sairia, né, do cargo para deixar o Jair disputar de novo. Senão, os 2 irmãos iam quebrar ele no murro, no mínimo. Né? Mas acho que só o Bolsonaro falou que ia sair por uma boa vontade. Porque também está muito claro. Querem pegar todo o capital eleitoral de Bolsonaro para eleger alguém da patota. O senhor apresenta seu novo livro com um manifesto de que chama de direita sensata e diz que o grupo precisa se unir para vencer a esquerda. Que direita sensata é essa que o senhor se refere? A direita sensata é a direita que acredita na liberdade econômica e na liberdade individual como pilares do desenvolvimento e da prosperidade. A direita sensata tem como compromisso combater os 3 males que afligem o Brasil: o populismo, o nacional-estatismo e o Estado ineficiente. A direita sensata sempre compreendeu que essas 3 coisas são âncoras que impedem o Brasil de crescer de maneira sustentável. Aí já trouxe uma palavra que eu fico meio assim, né? Essa galera que vem esse papo de sustentabilidade, não sei. No livro, o senhor exclui o que chama de direita chucra desse centrão. Não tem espaço para direita chucra. A direita chucra é justamente a direita antiliberal que a gente contesta. Eu tô nessa daí. Eu sou da direita antiliberal 200%. Ela é igual à esquerda retrógrada. Há um denominador comum unindo os 2 grupos. Ambos acreditam no nacional-estatismo, que infelizmente é uma crença nossa praticamente desde o tempo de Vargas, nos anos 30. Exatamente quando os liberais saem do poder, né, a turma da bucha, com Vargas. E esse daqui é um ponto até que eu vejo que a direita, ela, na minha concepção, peca ao analisar a Vargas, porque tenta olhar na dicotomia aqui. Todo político, ou ele é herói, ou ele é vilão. E toda vez que coloca Vargas, é assim: Vargas, fascista, carta de lavoro. E o povo repete, né? Como se não tivesse nada além disso para ser analisado, como se o governo não tem nenhum tipo de nuance, como se não tivesse nada de bom também. Mas tudo bem. Eles acreditam que essa mistura de nacionalismo econômico, fechamento da economia, proteção à indústria nacional, subsídio do governo é o jeito de gerar crescimento da economia. Isso não é verdade. Nós vemos que a partir dos anos 80, o que alavancou o crescimento e levou à redução significativa da miséria das nações emergentes mais bem-sucedidas foi o oposto disso. Peraí, não é engraçado? Se vocês colocarem na internet, agora, economic, você pega econômico, tira o acento e corta o O, nationalisme, seria nationalism, né, em inglês. Você vai ver que o maior defensor do nacionalismo econômico se chama Donald Trump. Ao longo da entrevista, o jornalista José Fux, inclusive, pontua, fala assim: irmão, só, a gente está caminhando para o mundo que todos os países estão na direção de um nacionalismo econômico, protegendo sua indústria nacional, né, começando a discutir o papel da soberania. A direita sensata é contra isso. A direita sensata gosta, e ele coloca aqui o que aconteceu nos anos 80, o famoso consenso de Washington. O processo de globalização é o caminho que o nosso glorioso Dávila está defendendo. O senhor não está simplificando demais as coisas a dizer que essa direita chucra defende as mesmas bandeiras que o que chamou de esquerda retrógrada? Você vê que o José Fux, jornalista, está dando a colher de chá. Fala assim: irmão, tu tem certeza que tu vai igualar a esquerda retrógrada
Tu tem certeza que os dois defendem a mesma coisa? Lula e Bolsonaro são iguais? O governo que mais criou estatal foi um governo de direita, o do Geisel, durante o regime militar. Geisel criou 400 estatais. Ele acreditava, por exemplo, que o Estado tinha de manter o monopólio do setor de petróleo e o oligopólio no setor elétrico. São ideias parecidas que o governo Lula defende hoje. Essa pauta de que o Estado precisa tutelar o mercado, regular o mercado, porque senão a ganância e a ambição do setor privado vão distorcer tudo, é uma falácia. É bem falácia. Não tem agenda SG, a B3 não está impondo nada, a CVM não está fazendo tudo que a B3 quer, né? As regras de mercado de compliance também não existem, né? É tudo invenção. A BlackRock não impõe nada, ela não está buscando espaço nos conselhos por interesses que não são de um foco no aumento de lucros. Coisas como o Fórum Econômico Mundial também não existem. É tudo teoria da conspiração, é tudo mentira. É tudo mentira. Todas as pessoas do mercado são lindas. Todas. Sem exceção. Nenhuma quer destruir os valores os valores que criaram e fundaram a sociedade. Não quer. É tudo maluquice da cabeça da direita chucra. É aí que eu vejo que é uma intersecção entre a pauta da direita chucra e da esquerda retrógrada. Só que uma diz que é pelo nacionalismo econômico e a outra pela desigualdade social. Eu acho que tem muita diferença entre uma coisa e outra, né? Quando o PT fala de desigualdade social, a gente sabe do que está acontecendo. E eu acho que quando ele está falando disso, está falando sobre soberania nacional. Como é bom estar, né? Como é bom estar do lado oposto dessa galera. Na prática, olhando para o quadro político e partidário que a gente tem no país hoje, quem seria o grande líder dessa direita sensata? Aí nessa pergunta tem um primeiro parágrafo, que ele cita os nomes que já citou anteriormente, e essa talvez seja uma das melhores respostas do Luiz Felipe Dávila de toda a entrevista. Em 2022, a polarização Bolsonaro-Lula praticamente destruiu o surgimento de novos nomes para a disputa. Agora não. Então o que nós temos de fazer é trabalhar para unir a direita em torno de um único nome? O grande trabalho que nós temos agora é unir esse grupo, e ao meu ver, a melhor forma de promover essa união é em torno de propostas. Propostas! A proposta da direita sensata para o Brasil é a transformação do Brasil numa superpotência global da economia de baixo carbono. Só posso agradecer ao Dávila por ter a língua maior do que a boca. A união da direita sensata se dá em torno da agenda verde. A agenda SG é sensacional. Vamos limitar então logo o consumo de carne também. É importante ter um mínimo denominador comum daquilo que nos une. Nós precisamos disso para o Brasil para vencer a eleição. Eu vou ficar muito feliz de apoiar o candidato da direita que se coloca contra essa frente ampla desses grandes democratas. Eu quero a direita chucra no poder em 2027. No livro eu defendo essas ideias da direita liberal, mas da direita sensata, de maior abertura econômica. Aí o Fux coloca mais uma vez, dá mais uma chance. Mas o mundo caminha para um cenário oposto, de desglobalização, de mais protecionismo, de mais intervenção estatal. Será que neste cenário o crescimento dessa direita sensata no Brasil está de acordo com o espírito do tempo? Eu vejo que a desglobalização a rigor é um realinhamento de forças, não é o fim da globalização. É que agora as empresas estão buscando novos parceiros comerciais fora do país vermelho, em países amigos, mais perto de casa. Ou seja, vamos ser vassalos da Europa, Estados Unidos e outros países, né? Eles só estão agora procurando uma nova colônia e nós somos candidatos. É o que o Felipe Dávila tem para oferecer. Aí eu quero agora começar a relembrar algumas coisinhas muito recentes. Agosto de 2023. Quem é o candidato novo? Aqui é que o Dávila coloca. Romeu Zema. Na página 266 do Atlas Brasileiro, de agosto de 2023, tá lá uma entrevista que o Zema também concedeu para o Estadão. Só o início você já vai entender. Zema anuncia frente para protagonismo do Sul-Sudeste, que é direita unida contra a esquerda. Olha o mesmo passo. União da direita. Zema define-se como político liberal, de direita, mas ele acha que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou devendo aos liberais. Na área econômica, pode ter sido bom, mas pouco avançou em desestatização e economia verde.
É isso que o Zema queria do governo Bolsonaro. O governador ainda continuava insistindo no tema verde, especialmente voltado à questão econômica. E tem a pergunta: o senhor acha que ele fez um governo liberal? Em termos sim, em termos não. Foi liberal em algumas questões, não em outras. Na área econômica pode ter sido porque fez uma reforma previdenciária, simplificou a vida do empreendedor, mas em pouco avançou em desestatização, na questão de economia mais de mercado, de fazer o Brasil se inserir na cadeia mundial de comprar e vender mais. Isso não avançou muito não. E teve a questão do meio ambiente. Hoje, ser ambiental é ser de mercado. Ser ambiental está ligado ao mercado. Portanto, quando os atores de mercado usam sua influência para alterar o sistema existente em seu benefício, isso seria considerado algo positivo? Uma provocação que está no Atlas. Zema ainda daria outras respostas, as quais revelam que ele realmente era. O discurso do ex-presidente que flexibilizou regras de preservação do meio ambiente atrapalha? Na minha opinião, atrapalha muito, porque nós estamos inseridos numa economia em que é preciso mostrar que você tem responsabilidade ambiental. Só assim vai ganhar mercado. Se você não tiver, não ganha. É grosso modo semelhante ao trabalho infantil. Aí tá, a gente colocou lá, né? Ora, mas o Brasil não continuava como um país com uma das leis ambientais mais rígidas do mundo, talvez a mais rígida do mundo. Eu acho que não tem país que tenha as leis ambientais tão duras como a lei brasileira. Mas pro Romeu Zema, o Brasil não é verde o suficiente. Inclusive o Partido Novo defende a implementação do crédito de carbono. A gente já comentou isso. Eu nem coloquei aqui para não relembrar o ato. Eu achei um dia que a Carol Esponza, a menina lá do Novo, tava falando absurdo na internet. Falei, quem é essa menina? Aí acabei encontrando um post do título lá, tá lá o Novo, defendendo o mercado de crédito de carbono. Essa é a direita sensata. Mas vamos voltar para a entrevista. Tem vários pedaços. E essa união aí? É pro primeiro turno já? Já é pro primeiro turno? Sim. Temos que estar unidos no primeiro turno. A gente vai falar disso já já. Tem que estar unido em torno de um único nome. Tá bom. Agora, independente da visão que se tenha sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, não dá para negar sua penetração popular. Até que ponto um desses possíveis candidatos que o senhor mencionou, ou algum outro nome que eventualmente surja até 2026, tem força para vencer as eleições sem o apoio de Bolsonaro? Você vê que o José Fux, como jornalista, sendo bem honesto, colocando as perguntas, tentando trazer o cara para terra. Mas a língua é maior que a boca. O grupo do Bolsonaro é importante, mas hoje, sem ele ser candidato à presidência, a direita bolsonarista não tem força para eleger um candidato próprio. Tá, e a direita sensata não pode apoiar então o candidato de Bolsonaro? Vamos dizer que Bolsonaro quer lançar a Michelle, ou alguém assim. Ela não vai conseguir chegar lá sozinha. Dividir a direita é perder a eleição. Então é importante essa direita bolsonarista estar nessa composição com uma pauta comum. Peraí. Então, por que vocês não apoiam a direita bolsonarista? Porque a direita bolsonarista que tem voto que tem que apoiar vocês. Não tá estranho essa ordem das coisas? Se Bolsonaro lançar Eduardo, o filho dele. Se Bolsonaro lançar o cachorro Carabelo, a gente que vai ter que ir atrás de vocês, né? Vocês que vão atrás da gente. É por isso que o propósito desse livro é unir a direita. Esquecer o que nos divide e focar no que nos une, para tirar o PT do poder. A grande vantagem de estar na oposição hoje é que todo mundo tem o mesmo objetivo, que é retomar o governo. Eu adorei isso daqui. Diversas pessoas na direita, por muito tempo, até hoje, vêm com aquele mesmo passo. Não briguem. É momento de união. Vamos unir a direita, blá blá blá, briga no privado. Nesse momento a única coisa que importa é tirar o Lula. Nessa daí, gente, de abraçar qualquer um que se coloca contra o Lula, você acaba por criar isso daqui. Tem pessoas, assim, tem umas coisas que eu não entendo. O tema que a direita mais martela é a questão da perseguição e da falta de liberdade e a censura. Essa mesma direita que não aguenta ver um cara fazer um discurso que lava a alma, abraça gente que no passado não só apoiou, como entrou com ações judiciais contra a direita. E às vezes não sabe. Engraçado, teve uma vez que eu tava no Twitter, acho que foi a Tissu que fez um post, ou foi alguém, não sei se foi a Elisa, enfim. Fez um post do cara mostrando, fez isso. Coloca lá a peça jurídica, assinada.
Aí a pessoa chega no comentário, marca o cara. Isso aqui é verdade? Minha filha, é um documento oficial. Nem todo mundo que critica o Lula pensa da mesma forma que você sobre as coisas. O bolsonarismo tem um potencial eleitoral muito grande, né? Fora o engajamento. Outro é o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol é outro que eu falo, meu Deus do céu, como as pessoas acham que o problema do Deltan Dallagnol é porque lá atrás ele criticou Bolsonaro. Eu falo, cara, as pessoas não conseguem entender quem é Deltan Dallagnol, quem é Sérgio Moro e mais alguns. Esse eu cito nominalmente sem nenhum problema. Mas tem outros aqui, como não são políticos, ao ponto são, sei lá, comunicadores, influenciadores, no momento. Nossa. Muitas vezes a direita, ela cria a pessoa que lá na frente vai dar uma rasteira nela. Tipo a Joyce, tipo Frota e outros nomes. Aí tá ali, ó. O cara adora isso. Nossa, vamos nos unir. Estamos todos do mesmo lado. Todos nós queremos derrubar o Lula. Eles querem derrubar o Lula para colocar um governo que vai avançar com a economia de baixo carbono. Que é a mesma coisa que o Lula defende. Olha que engraçado. Ele tenta igualar Lula a Bolsonaro. Tudo que esse cara defende em termos econômicos é o que o Lula tá avançando. Não é uma contradição isso? Não é uma grande contradição? Como eu disse, se a direita estiver dividida na eleição, nós vamos manter o PT no poder. E isso que a direita não quer. Nem a direita bolsonarista, nem a direita que eu chamo de direita sensata, a direita liberal. Há uma máxima, segundo a qual essa direita liberal que o senhor menciona caberia numa Kombi. Mais uma vez, o jornalista tenta trazer para a terra. Será que esse grupo tem uma discussão popular para conquistar os eleitores e ganhar uma eleição para presidente no Brasil? Bom, essa Kombi cresceu, né? Virou um bondão. As últimas pesquisas mostram que a maioria da população brasileira hoje é de direita, de centro-direita e de centro. O que essa turma está se valendo é que Bolsonaro não é candidato. Eles vão tentar mais apertar Bolsonaro de todos os lados, mas de todos os lados, para forçar o candidato deles. Senão o Lula vence. Eu não duvido. Eu não duvido. Se Bolsonaro anunciar o candidato dele amanhã e não for da patota, eu não duvido o candidato de Bolsonaro ser preso. Ser preso, tornado inelegível, só porque é o candidato de Bolsonaro. Eu não sei, duvidam disso? Bolsonaro indica um cara que não é da direita sensata. Anuncia amanhã. Será que não começa a dar um processo judicial? Uma denúncia aqui a colar? A imprensa já começa a revirar a vida do cara? Como é que Bolsonaro, né, só fala quando o cara já tiver com a candidatura, né, protocolada, não tiver nem mais o que fazer? O que nós precisamos é aprender com a narrativa populista a se conectar com as pessoas. Pronto, meteu o Deltan Dallagnol, né? Descolar do Bozo sem perder o apoio dos eleitores do Bozo. É ver como a gente pode conquistar o coração dessas pessoas, mesmo com uma agenda que vai na direção oposta. As soluções corretas estão nessa pauta de que eu chamo de direita democrática. Se é uma coisa que a direita democrática não aprendeu, é se comunicar com as pessoas. Acho que a gente avançou muito nos últimos anos e que essa direita sensata está cada vez mais ocupando os espaços de poder. Aí, para mostrar e trazer o que ele falou lá no início, a União, desde o primeiro turno, Lula será mais do mesmo e é tão danoso quanto Bolsonaro. Pronto, é igual. Os dois são iguais, diz Felipe Dávila. 2 de outubro. Dávila vota em São Paulo e diz que anulará o voto em um segundo turno. Pronto. Voto nulo. Voto nulo. Na verdade, ele já tinha anunciado desde março de 2022. Pré-candidato novo disse que entre Lula e Bolsonaro vota nulo. Mas o cara que vota nulo gosta do Caiado, gosta do Ratinho Júnior, gosta da Tereza Cristina, gosta do Zema, gosta do Tarcísio. Quem mais que ele falou? Quem mais? Eu não lembro o que ele falou. Capaz de gostar do Eduardo Leite. Deve gostar do Haddad. Todo mundo é inteligente. Se essa galera gosta desses candidatos, é algo falando, ó, talvez esses candidatos tenham algum problema. Olhe, eu vou ficar de olho. Não tem como essas pessoas serem boas se o Felipe Dávila gosta delas. É um indicativo grande. No Atlas de setembro de 2023,
Teve um longo capítulo que se chama O Novo Velho Partido Novo. Começa na página 369. E aí eu quero mostrar várias coisas. Durante o CIPEC do ano passado, e isso daqui por mim se alastra pro Caiado, para toda essa turminha, o Zema foi convidado, começou a falar um monte de coisa, falou que tinha que ter união da direita, tem que ter união da direita, foi o que o Zema falou. E aí no meio disso, na palestra do Zema no CIPEC, uma mulher que trabalhava, né, para administração do governo de Minas Gerais, perguntou para Zema sobre a questão do negocinho. Zema falava sobre a necessidade da direita no país quando uma mulher que assistia a palestra reclamou ter sido demitida por não ter tomado. Zema virou as costas e foi embora. Zema não respondeu. Na época, no tocante a esse incidente, quem se manifestou foi Janaína Pascoal, que criticou a postura do governador, considerando inadequada para o cargo que ele ocupava, especialmente para o objetivo de unir a direita. Vamos unir a direita, mas você não pode questionar. É imposição, é autoritarismo. Tá ali, com todo respeito, entendo que o Zema deveria ter respondido ao questionamento da senhora que o interrompeu. Não sei em Minas, mas em São Paulo, muitas foram demitidas, expulsas por não tomarem. O governador poderia negar o fato, confirmar e explicar sua orientação ou opinião, jamais calar e encerrar o evento. Como unir a direita assim? Nem a Janaína Pascoal aturou na época. Aí, logo após esse papo aí do Zema, de unir a direita, na verdade, esse vídeo aqui foi um pouco antes. Foi quando o Bolsonaro foi em julho do Pânico. O Bolsonaro já tinha dito sobre essa questão. Aí eu coloquei como visionário, né? Eu repostei na época. Deixa eu abrir aqui o Atlas. Cadê? O de... Cadê? Setembro? Setembro. Eu não baixei o vídeo. Eu lembrei agora. Mas só abrir o Atlas. Graças a Deus tem um link. O Novo Velho Partido Novo. Clicou, já redireciona para a área. Nossa, sensacional. Carregar aqui a página. Cadê? Aqui assim. Ops. Vamos, pronto. Vamos ouvir o Jair. Já abriu, já caiu no Twitter. A direita tão unida, falando que vamos unir a direita, pessoal, afasta esse cara. Esse cara é um isentão, é um vacilinão que tá afim de ter um ganho político em cima de vocês, nada mais além disso. Toda a direita tão unida. Disse o Jair, né? Vem com esse papo aí de unir a direita. A direita tá unida, irmão. Para de maluquice. Não vem com esse papo, não. Aí no dia seguinte, no CIPEC, após o Zema, não sei se foi no dia seguinte ou foi no mesmo dia, mas na tarde, o Gil Diniz respondeu, né, a questão do Zema aí de unir a direita. Mais uma vez, ó, chegou aqui no Atlas, clicou na imagem, redirecionar, rapaz. Obviamente, o governador Zema disse aqui, olha, nós precisamos buscar aqui uma liderança política. Eu digo que nós temos a liderança política, essa liderança é Jair Messias Bolsonaro, e a liderança que nós vamos encontrar é a liderança que ele abençoar, que ele colocar ali a mão e que ele emprestar o seu capital político. No mais, pessoal, e obviamente, o governador Zema disse aqui. Pois é, né? Concordo com o Gil. Aí, durante esse evento, e eu acho que se encaixa muito bem, inclusive para os candidatos que o Dávila gosta, na época repercutiu isso muito, né? Na direita. O Vanguardian comentou na época, muito bacana esse papo de unir a direita, mas quando você olha a realidade, quem o propaga não mexe uma palha pela tal direita. Não pergunta, não oferece ajuda, não articula, finge de morto, típico gafanhoto. E depois ele ainda comentou, o presidente Bolsonaro vem sendo perseguido desde janeiro de 2023. Não tem ligação no meu celular, que está à disposição 24/7, de ninguém pregando a união, nem oferecendo solidariedade, nem sugestão, nem nada. É tudo jogo de oportunismo político. Não passarão. Vocês já viram, gente, alguém entrar em campo para dar uma mão? Desde o governo Bolsonaro, toda mentira que era propagada pela imprensa e ataques baixos, era o povo que entrava em campo para defender.
Não tinha um líder da direita para comprar briga e ir pra frente. Nem os ministros ficavam entrando na confusão. Só quando ele mesmo estava sendo atacado. Nojinho oportuno, conveniente, união relativa, não vai rolar. Aí a Flávia dizia, engraçado é que no primeiro turno das eleições, o Zema não falou em unir a direita. Ninguém falou em unir a direita. O Carlos Bolsonaro também tuitou na época, né? Temos que unir a direita. O plano é fazer o Novo e o MBL usando o Bozo e no fim botando na orelha do Bozo. Essa centosfera não engana nem seus parentes, seus pares no quarto escuro. Basta dizer que não fazem mais parte dos grupos, que tá tudo de boas. Viram prontamente aceitáveis. Realmente, né? Viraram a direita sensata. Porque não surgiu essa consciência anteriormente. Não precisa raciocinar muito, só tem bobinho. A união da direita, a sensatez e civilidade só nasce com a inelegibilidade de Bolsonaro. Quem apareceu para defender a proposta de Zema de unir a direita foi Marco Sintra. No entanto, alguns internautas apontaram que nessa união, apenas um laudo era perseguido, preso e processado, enquanto o outro parecia aprovar essas ações. Isso daí que eu sei foi minha mãe que escreveu. Minha mãe gosta dessa palavra, internautas. Ali o Marco Sintra, ó. Vamos pensar a reação virulenta de parte da direita contra a proposta de união dos liberais prova como ela é necessária e urgente. Aí o Marfinha respondeu, fica na sua, que a gente fica na nossa. Quem está sendo preso, né, torturado, vida destruída, são os nossos. Vocês só ficam batendo palma pra maluco. O problema é que vocês não têm povo nem votos. Arrumem seus votos. Qualquer um que defendeu a prisão dos inocentes do 8 de janeiro é inimigo. E aí o pessoal botou, né? Unindo a direita. Ali, ó. Marco Sintra, vice da Soraya. Quem não apoiou o Bolsonaro? Miserável. Aí depois do Zema ser criticado, ano passado, no CIPEC, por virar as costas para a mulher que foi demitida, os liberais que não lutam pela liberdade, Zema foi no evento do Dória, do LIDE, que ele foi agora, semana passada. Tava agora, o Zema, tava lá de novo. Em Harvard. Olha a foto com Dória. Eu dei zoom na manchete? Dei zoom não. Zema diz que apoio a Bolsonaro foi contra o PT, não por concordar com o ex-presidente. Tá ali, ele justificou muito mais por ter visto que o governo do PT fez com o Estado e com o país do que por concordar com todas as propostas de Bolsonaro. Aquele apoio com nojinho, né? Não me perdoem. Eu tive que apoiar porque Lula é ruim demais. Mas eu não concordo com o Bolsonaro, sou da direita sensata. Aí depois o Zema, nessa entrevista, ele também atacou. Basicamente falou que toda a família Bolsonaro aí tá chupinhando na política. Aí na época a turma relembrou, né? Como é que o Zema nasceu enquanto político? Matéria de 2018, ó. Efeito Bolsonaro. Candidato do Novo em Minas dispara após declarar apoio ao presidenciável. Na hora que interessa, Zema colou a imagem dele em Bolsonaro. Surpresa no segundo turno de Minas, Zema surfa em Bolsonaro e já ameaça deputados. Aí o tempo foi passando, ó. Zema aproveita a onda Bolsonaro, ganha em Minas e garante primeiro estado para o Novo. E aí, do mesmo jeito que tá aí a direita sensata, e o Zema falou, não, eu não apoio o Bolsonaro, é porque o Lula é pior. Foi nesse mesmo mês, no mesmo período que o Zema foi lá com Dória. João Dória diz que errou e pede desculpas a Lula por provocação após prisão. 3 dias após o CIPEC. 3 dias após. Olha o time. Olha o time. Direito inteligente. Não, desculpa. Esquerda inteligente, não, Dória. Esquerda inteligente, PSDB. Márcio França diz, ó, eu avisei que ia acontecer. Eduardo responde à alfinetada de Zema em Bolsonaro sobre não ter parentes na política. E Eduardo disse, fomos eleitos. Fomos eleitos pelo voto. Não pode? O Zema foi eleito também por causa de Bolsonaro, né? Ficou claro ali. E aí, Eduardo postou, lojas da família Zema são flagradas abertas em meio ao fique em casa. O Zema não tem família na política, né? Mas a família do Zema parece ter se beneficiado da política. Mais que a família Bolsonaro.
Insosso e malandro. Carlos Bolsonaro se une a Eduardo e reage à alfinetada de Zema sobre não ter parente na política. Aí na página seguinte, 2 meses após benefícios bilionários a locadoras, Zema propõe aumento de imposto para cervejinha e smartphone, com a mesma justificativa do imposto do pecado. Essa é a direita sensata. Vocês estão lembrados disso tudo? Eu tenho certeza. Vai chegar 2026. Vocês vão me cancelar por não apoiar de forma empolgada algum desses candidatos. Vocês vão me cancelar. Fazer... É bíblico, né? Um de vocês vão me trair. Vocês vão me cancelar, gente. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu vou ser cancelado. Se for um desses candidatos aí da direita sensata, eu vou ser cancelado. Porque eu não estou apoiando com empolgação. Só estou falando que Lula é pior. E que eu devia mostrar como esse candidato é bom, que tem isso, que tem aquilo outro. Isso daqui do Zema, do Felipe Dávila, é a mesma coisa que se encaixa no Caiado. Por que Caiado quer ser candidato a presidente? Por que? Alguém me explica. Por que Caiado quer ser presidente? Qual é o plano de Caiado pro Brasil? Qual é o plano de Caiado pro Brasil? Qual é? Porque parece que é um negócio mais pessoal, um ego, né? O cara tem um ego elevado, né? Quer ser presidente, brilhar, né? A mulher quer, pra dar uns passeios aí pelo mundo, enlumbrado. Sabe? É um negócio que dói. Projeto de Zema aumenta imposto em Minas é aprovado por margem apertada. Em dia de encontro do Novo com discurso antitributação, Zema sanciona lei que aumenta imposto. Partido Novo filia Deltan em evento com PowerPoint do Lula, críticas ao Supremo e Zema ovacionado. Novo reforça apelo junto ao eleitorado conservador ao filiar Deltan. Toda a turma se movendo. Novo adota com azul e filha Deltan não sei ter coragem para enfrentar os donos do poder. Tá bom. Engraçado que o Partido Novo mudou a cor do partido de laranja para azul após uma pesquisa. Ou seja, não é por convicção moral. É porque eleitoralmente traz mais votos o azul do que o laranja. E aí, esse tema, ele terminava com a notícia ali. Que é uma das razões também pelo qual eu não vou conseguir, por exemplo, apoiar com muita empolgação a Tereza Cristina. Porque eu tenho que ser coerente comigo mesmo. Não dá pra ficar batendo na tecla em torno de um assunto todo santo dia e apoiar alguém que apoia isso. Em setembro de 23, no mesmo dia do CIPEC, esse dia 22 foi um dia muito movimentado, né? A direita vai se unir, diz a Tereza Cristina. Quem infelizmente seguia numa linha tortuosa era a ministra Tereza Cristina. Numa entrevista para a Veja, ela expôs sua visão sobre o mercado de carbono. O jornalista perguntava: a regulamentação do mercado de carbono tem sido algo bastante presente nas suas falas. A senhora viu uma aprovação no horizonte? E a Tereza Cristina respondeu: o projeto do governo é bom, mas tímido. Precisamos ampliá-lo. O Brasil tem a oportunidade de ser líder em crédito de carbono. Temos a matriz energética mais limpa do mundo, uma agricultura altamente sustentável. E as nossas indústrias estarão abrigadas nesse mercado para fazer as compensações. É preciso regular, mas temos que fazer da maneira correta. Fazer esse mercado do tamanho que ele deve ter. O Brasil precisa ser protagonista. Aí eu colocava ali, né? O projeto do governo era bom? Será que ele estava ciente dos riscos que o projeto representava? O Felipe Dávila defende a economia de baixo carbono. Por isso que eu digo, se o Felipe Dávila está defendendo esses nomes, é porque, querem ou não, pensam um pouco similar como ele pensa. Tem algumas coisas pra mim que não tem como. Mercado de carbono? Pô, não tem como. Não tem como apoiar uma coisa dessa. E a Tereza Cristina, ela votou sim. O projeto de mercado de carbono do governo foi aprovado por unanimidade no Senado. Não é porque eu não falei quem votou pra não dividir a direita, mas eu falei, dá uma olhada lá, gente. Foram 18 votos. E não foi só a Tereza Cristina não, viu? Vai lá olhar. E divida a direita. Esse senhor aqui, a gente comentou muito sobre ele nos últimos dias. Eu citei essa nota. Essa nota eu não trouxe em abril. E é o que eu digo pra vocês. Às vezes não, todo santo dia eu leio muito mais coisas do que eu trago em vídeo.
E depois eu saio selecionando o que eu acho que é importante para entender o que se passa no país. 17 de abril. Só se falava de Elon Musk. Mas eu tava lá observando outras coisas, né? A direita se organiza para 2026. Eu normalmente não coloco a imagem, né, que coloco, mas olha a capa que o Lauro Jardim escolheu, né? Ciro Nogueira, bonito, assim, né? Bolsonaro desfocado atrás. Tá bom, tô vendo, eu tô vendo. O almoço que reuniu 2 semanas atrás na casa de Ciro Nogueira, a nata da direita brasileira, não pretende ser um evento isolado. Ficou combinado entre os participantes: Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, Assemi Neto, Tereza Cristina, Mauro Mendes, Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho, além do anfitrião, claro, que aquela turma voltará a se reunir a cada 3 meses para discutir a conjuntura política e econômica, sempre de olho na eleição de 2026. O tom do almoço foi que o grupo tem que sair unido para a disputa eleitoral. Ainda que um representante da família Bolsonaro, o Flávio, né, integre esse grupo que reuniu na casa de Ciro Nogueira, permanece a grande incógnita: quem Bolsonaro vai apoiar? Daqui até 2026, a direita brasileira terá de definir sua relação com Bolsonaro e terá também que responder algumas questões. Por exemplo, o candidato que vai representar lá nas urnas topa apoiar ideias pregadas pelo bolsonarismo? Ou é só o apoio do Bozo? Ou é só se descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo? E aí? Vai apoiar as pautas de Bolsonaro? Negar receber o apoio de Bolsonaro é fora de questão. Do contrário, a direita não teria chance nas urnas. Mas vai se atrelar ao ex-presidente até que ponto? Tá todo mundo da direita, menos Bolsonaro. Mandou filho, beleza. Tá lá, escuta lá o que o pessoal tá comentando. Eu não acho o Bolsonaro perfeito. Eu não acho que Bolsonaro só acertou. Também não acho que Bolsonaro só cometeu erros. Mas vendo tudo que é feito diariamente contra este homem, ver quem são os maiores inimigos de Bolsonaro, me perdoa, não tem como eu estar do outro lado. Vendo quem tá contra Bolsonaro, eu só tenho como estar do lado de Bolsonaro. Não tem como. Mas não tem como, me perdoa. Aí vamos continuar para voltar para entrevista, porque tem a parte lá da esquerda inteligente. A entrevista não é muito longa, né? Aí tá ali. Nesse bonde da direita sensata que o senhor propõe, há espaço também para as forças de centro e de centro-esquerda? Cabem às pessoas sensatas da esquerda e da direita? O ponto principal, mais uma vez, é o seguinte: o que nos une, o que une essa direita sensata, é a necessidade imperiosa de vencer as eleições e tirar o PT do poder. Eu digo no livro que tem uma esquerda inteligente, que era a antiga esquerda PSDB do Fernando Henrique. Ele quebrou o monopólio da Petrobras. A gente não ganhou basicamente nada com isso. Fez a privatização das telecomunicações da Vale, né, pro Soros, né? Pô, é isso que você gosta? Vamos dar nossas empresas pro Soros. Mas agora o Soros não quer mais, né? Vai dar pra BlackRock. Começou um programa importante de reforma nos anos 90, alçou as ONGs a uma posição nunca antes vista. A FHC destruiu o Brasil. O estado que a gente vive até hoje, criado pela FHC. Esquerda inteligente. A ficha dessa turma caiu com Felipe González na Espanha, nos anos 80 e 90. Ele foi o primeiro grande líder da social-democracia a encampar as propostas liberais na economia. Depois é o Tony Blair, Bill Clinton, o Menem na Argentina e o próprio FHC. Lembrando que o Tony Blair foi o cara que criou o movimento da... Como era o nome, senhor? Como era o nome que era liberal... Liberal progressista? Não. Tem alguém me ligando? Estou recebendo aqui só mensagem. Que era governança progressista. Governança progressista é o nome do evento. Fundado pelo Tony Blair. Esse movimento tinha como objetivo o fortalecimento da terceira via. Eles eram a terceira via. E a gente fez um dossiê sobre isso na época. O FHC chegou a contar pro Tony Blair que ele obteve uma grande vitória no Brasil, porque naquele momento não existiam mais conservadores. Ninguém mais no Brasil se classificava como de direita. O FHC falou isso pro Tony Blair em entrevista, em matéria da Folha de São Paulo, acho que 97 ou 98. No máximo 2003. Foram 2 matérias da Folha do Estadão falando sobre isso. Um desses encontros estava até o Gutierrez. Era socialista, né? Portugal, que atualmente é o secretário-geral da ONU. Então, é toda essa turma
que a direita sensata quer trazer para perto. Onde é que está essa esquerda inteligente hoje? A esquerda inteligente do Brasil desapareceu. No mundo polarizado, como que a gente vive hoje, não tem cor cinza. Você tem de se posicionar como de direita. Nós somos de direita, dessa direita sensata. É importante deixar isso claro. O eleitor hoje não quer saber de incerteza da indefinição do cinza. Também o grupo dos autodenominados liberais progressistas que votam no Lula, né? Essa turma também tem lugar no bonde. Com certeza. Escrevi muito sobre isso no Estadão, sobre a armadilha do mal menor. Bolsonaro e Lula são malvados igualmente. Isso é o que eu chamo de autoengano. Entender que Lula era um mal menor foi um absurdo total. Estava na cara que seu objeto era dilapidar toda essa pauta que nós consideramos prioritária. O governo dele mostra isso. Mas tu anulou teu voto. Tu anulou teu voto. Miserável. Miserável. Aí, o melhor mesmo é a última resposta dele da entrevista. Para terminar, o livro do senhor fala que o Brasil está na encruzilhada e que nosso futuro dependerá de quais serão os próximos passos. Em sua visão, a direita sensata entraria aí como a saída para levar a gente para uma situação melhor. O que leva a acreditar que esse será o caminho que vamos trilhar agora. Aí ele fala, para falar aqui da união e termina dizendo, porque se ela estiver unida, essa grande direita, esse grande grupo sensato, pela primeira vez desde a República Velha, desde os meus amigos antigos, como eu brinco, que são Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, nós podemos ter o protagonismo de uma direita sensata no poder. Então, é uma encruzilhada que traz a melhor oportunidade para a direita sensata deixar de ter um papel secundário e assumir um papel protagonista no país. O cara faz referência à República Velha, que era a união dos iguais. Os membros da elite paulista, todos membros da bucha. A elite oligárquica brasileira. Esse é o desejo. Aí, falando da elite oligárquica, Tabata reúne 320 pessoas na casa de banqueiro e diz ser ponte entre direita e esquerda. É o mesmo papo. Sempre os liberais. Eu quero um candidato que fale com todas as letras que essa união, ele tá fora. E que a direita já tá unida. Eu quero muito ver um candidato bater no peito, pegar o microfone, ainda mais porque todos esses governadores têm microfone. Quero ver o Caiado fazer isso. Na entrevista, cara, falando que a direita está muito unida. Está unida em torno de Bolsonaro. Grande líder da direita, maior líder do Brasil. Fala aí pra gente ver. Fala aí de diz muito. Diz muito pra ver, né? Se o ego fala mais alto ou se é uma agenda de Brasil. O evento da Tabata foi na mansão do ex-CEO do Itaú BBA e membro do conselho de administração do Itaú Unibanco, Cândido Bracher. Doou para a reeleição dela, já contribuiu para a campanha. Durante seus 5 anos de mandato, a Tabata disse que tentou ser uma ponte entre a esquerda e a direita, conciliar causas consideradas progressistas, como educação e desigualdade, e outras mais associadas à direita, como eficiência do Estado e austeridade fiscal. Ontem, estava passando no Twitter e eu vi isso daqui. Esteves. André Esteves do BTG. Brasil nunca esteve tão maduro para debater a agenda SG quanto agora. Eu falei, não é possível que ele disse isso. Escancarado assim, sem vergonha. A Rafael Globo comenta, 50% da porcaria do país, né, da bosta do país cai no córrego mais próximo. Mas é hora de discutir SG, ainda mais porque tá barato pro pequeno e médio empresário captarem dinheiro para se adaptarem às exigências. Tá muito barato, né, Esteves? Aí eu fui atrás. FL Journal, né? Faria Lime Journal. É inglês. A Faria Lima tem um jornal. O nome é inglês. Ave Maria. Esteves BTG. Brasil deve apresentar fiscal melhor que o esperado. Peraí, o esperado é o déficit 0. Vai ter déficit, né? Não vai ser 0 a 0. Como é que vai ser melhor, Esteves? O Brasil tá quebrado. Esteves também afirmou que o tema fiscal está sendo mais debatido no Brasil que nos Estados Unidos, o que sua visão é positivo e sinaliza que o país não estaria andando na direção errada. O Brasil está quebrado. Vai quebrar. O déficit não vai ser 0. O governo reviu as metas
para 25 e 26. Tá todo mundo falando que o arcabouço fiscal falhou. Tá maluco, Esteves? Confira a seguir destaque da fala de Esteves no evento que aborda a relação entre mudanças climáticas e investimentos. Aí tá lá a fala. Brasil é importante provedor de minerais de transição. Eita, é provedor, né? Ninguém quer saber do Brasil, né, refinar esses materiais, colocar algum tipo de valor agregado, ganhar um dinheiro. Não, ninguém quer saber disso, né? É besteira, é coisa de bolsonarista. Emissão de bondes verdes empurra setor real da economia para a direção certa. O setor real da economia, gente, é quem produz. Não é quem ganha dinheiro especulando, é quem produz. É a economia real. Bondes verdes são os títulos da dívida que Lula lançou na Bolsa de Nova York. 2 bilhões de dólares que só podem ser utilizados para projetos socioambientais. São títulos que estão vinculados a critérios ESG. A maior parte desses empréstimos, na média, vão sair a 6,15% a taxa de juros. Juros esses que você não tem acesso. Nunca. Porque é menor do que a Selic. E esses títulos foram emitidos a 6,5%. Mas peraí. Como é que foi emitido a 6,5%, mas você empresta a 6,15%? Essa diferença de 0,35% já é um prejuízo. Quem paga? Você. Você, idiota. Você, idiota. Você vai pagar. Você vai pagar. Eles vão tirar tudo de você rindo para salvar o planeta. E calma. Dessa linha de crédito, que dá 10 bi de real, ela tem uma linha de crédito de 1%. 1%. Mas só para os amigos do rei, que vão reflorestar. E você vai pagar todo esse prejuízo. É isso que está sendo colocado na mesa. Esses são os liberais. O Esteves é um comunista? Você vai falar que ele é um comunista? Você vai falar que ele é um comunista? Mas segundo o Felipe Dávila, o mercado malvado... Não, o mercado não é malvado, é uma falácia. É uma falácia. Isso não é nada novo. Isso não vem de agora. Na fundação do Partido Republicano, no singular, não o do Marquinhos Censura, né, o Republicanos atual, que é puxadinho do PT, não é do Marquinhos Censura. O Republicano, lá de trás, na época tinha o Arthur Bernardes, né, entre seus políticos, que foi presidente do Brasil, depois foi deputado, brigou contra os globalistas, impediu a Amazônia de ser internacionalizada. Eles falavam, a nossa visão aqui de partido, a gente não quer que saia estatizando tudo, tenha a estatal do boné, da camisa, do sapato, não. Mas a função do governo é garantir que a economia funciona, sem que nenhum grande tubarão atropele o pequeno e o médio. A gente está no mesmo passo. Já tem mais de 100 anos. 100 anos a gente está sendo passado para trás pelos liberais. Brasil nunca esteve tão maduro para debater SG como agora. E o grande achievement, a grande conquista, foi trazer o tema SG para o mainstream. Olha o mainstream aqui, ó. O mainstream, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e quem manda no Banco Central, o André Esteves, no evento do BTG lá em Nova York. Liberais. 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 E para terminar o vídeo, que tem algumas coisas que eu não acho coincidência, o mesmo Estadão publicou esse texto. A luta central no mundo de hoje é entre liberalismo e autoritarismo. Os autoritários estão ganhando. Assim como Felipe Dávila, o texto vai na mesma direção. A direita chucra é igual à esquerda retrógrada. E os liberais, esses são sensatos. A luta central do planeta atualmente é travada em liberalismo e autoritarismo. Entre quem acredita nos valores democráticos e os que não acreditam. Aí, quem são os malvados, os autoritários, né? Populistas pseudo-autoritários. Trump, Orbán, o Modi, Erdogan, Bolsonaro também, né? Vamos botar Bolsonaro. Se bem que Bolsonaro também pode estar na segunda linha. Ditadores puros. Aí tá o Putin e o Xi. E fascistas teocráticos. Como lá dos países lá, né, do Oriente. Eu acho que Bolsonaro não tá aqui porque Bolsonaro é interseção. Bolsonaro é um pseudo... Ele é um puro pseudo-autocrático fascista teocrático. Tem que juntar tudo pra dar o Bolsonaro.
Que não tem mal que defina esse homem, né? Pior pessoa do planeta Terra. Nessa competição, nós, os liberais, deveríamos estar dando uma surra nesses caras, mas não estamos. Trump lidera nos Estados Unidos. Modi parece prestes a se reeleger. Use o país lá dá um sinal de força. Ao longo dos últimos 2 séculos, o liberalismo evoluiu para um sistema que respeita a dignidade humana e celebra escolhas individuais, né? Meu corpo, minhas regras. O liberalismo democrático afirma que nós não julgamos a maneira que você deseja definir o propósito da sua vida. Você pode ser delo, né? Você pode ser um unicórnio. Nós apenas pretendemos construir sistemas justos de cooperação para que você possa perseguir livremente qualquer objetivo de escolha individualmente. O liberalismo tende a ser agnóstico em relação ao sentido da vida e colocar foco em processos e meios. Estado de Direito, separação dos poderes, liberdade de expressão, revisão judicial, eleições livres, ordem internacional com base em regras, né? Imposição internacional, né? Isso, né? Imposição da ONU, da OMS. Alexandre Lefebvre argumenta que o liberalismo não é meramente um conjunto de regras neutras que permite a convivência da diversidade. O liberalismo, escreve ele, também se tornou um ethos moral, uma filosofia de vida orientadora, conforme outros sistemas morais, como a religião, desaparecem das vidas de muitas pessoas. O próprio liberalismo expandiu-se para ocupar o vazio em suas almas. As pessoas se desconectaram de Deus e o liberalismo, com sua agenda woke, está preenchendo esse espacinho. A moralidade liberal tende a ser horizontal. Liberais puros não olham para o alto para servir a um Deus vivo. Olham para o lado e tentam ser gentis e decentes como todos os seres humanos. E aí, você olha para Deus ou você se julga pelos humanos? Ah não, mas liberalismo no Brasil me ensinaram que é diferente o significado dos Estados Unidos, me ensinaram que no Brasil é liberdade econômica. Sério, cara, tá 2024, acorda, pô, acorda, sai desse papo maluco de conservador no costume liberal da economia, para, até quando? A direita vai ficar nessa maluquice? O que vocês defendem é bom senso. Vocês defendem bom senso, você defende morais e valores. É incompatível. Liberou André Esteves, é Galípolo, Propriedade, Tabata Amaral, Dávila, Romeu Zema, tudo liberal. Liberais puros dão muito valor ao consentimento individual. Qualquer tipo de relação, né, de tcheco-tcheco ou arranjo familiar é ok, contanto que todos os envolvidos estejam de acordo. Um trisal, por exemplo, né? Tá todo mundo de acordo, tá bem. Vocês concordam com isso? Nós respeitamos a autonomia e o espaço das pessoas, né? Tipo pronomes, né? Respeito aos pronomes. A sociedade liberal pode produzir alguma solidão. As pessoas estão muito deprimidas mesmo, né? Sozinhas. Ao colocar tanta ênfase nas escolhas individuais, o liberalismo puro afrouxa os laços. Num ethos puramente liberal, uma dúvida invisível espreita todo tipo de relação. Essa pessoa me faz bem? Todas as conexões sociais tornam-se temporárias e condicionais. Ou seja, você só julga a pessoa se ela é útil para você. É assim que você enxerga o mundo? Quando se tornam totalmente liberais, as sociedades negligenciam uma verdade crucial. Para prosperar, as sociedades liberais precisam se erguer sobre instituições anteriores à escolha individual, famílias, fés, apegos e lugares sagrados. O cara está falando de forma clara, ó, o liberalismo só existe quando a gente se ergue sob família, fé, apego, lugar sagrado. As pessoas não são formadas por instituições às quais se conectam superficialmente, né, como Estado Democrático de Direito. Suas almas e personalidades são formadas dentro de laços antigos com sua família específica, sua cultura étnica específica, com aquele determinado pedaço de terra onde seu povo tem longa história, com aquela obediência específica ao Deus de seus ancestrais. Essas conexões determinantes da vida não costumam ser escolhidas individualmente. Normalmente são emaranhados desde o nascimento à existência das pessoas. A grande força desses líderes autoritários aos princípios liberais, né, é que eles jogam diretamente com fontes primordiais de significado mais profundas que preferências individuais. Fé, pátria, terra, né? Terra e pátria é a mesma coisa, né?
Deus, pátria, família e liberdade. O que o Bolsonaro disse? É disso, né? É um miserável, um autoritário. Os líderes autoritários dizem às suas audiências que os liberais querem pegar tudo o que é sólido da sua moralidade ao gênero e reduzir a instabilidade de um capricho pessoal. E vão além. Nós precisamos quebrar as regras para defender esses laços sagrados. Precisamos de um homem forte para nos defender do caos social e moral. A regra que eles defendem é a regra internacional. A ONU mandou, a MS mandou, o Tedros Dançarino mandou todo mundo tomar. Aí vai lá, Bolsonaro fala, não pode ser obrigatório. As pessoas... Aí que vem a liberdade. Aí essa liberdade, os liberais não querem. Aí todo mundo tem que tomar, todo mundo tem que ter a carteirinha para estar nos locais. Os caras não escondem. 2026 talvez seja finalmente a oportunidade do Brasil romper com isso de novo, né? Então eu li 2018, mas agora de novo. Mas agora com a base, que Bolsonaro chegou sozinho. Tinha 40 deputados. 40! Os 7 senadores. Agora, talvez, chega uma direita com corpo. Chega lá, não, tem uma base mínima. Tem os governadores. Tem senadores. Talvez tenha maioria no Senado. Nós podemos estar vivendo um ano em que líderes autoritários chegam ao poder ou seguem governando em países da Europa e América Latina. Pior, o liberalismo ocasionou uma contenção das nossas sociedades. Muitas pessoas sentem-se espiritualmente inquietas, sentem-se nuas, contrárias a nós e sós. Então buscam na política uma maneira de suprir esse vazio moral e espiritual. Buscam na política uma sensação de pertencimento, significado moral, propósito essencial, que é a fé, família, terra, pátria, né, prover aos seus ancestrais. E aí termina falando que políticos liberais precisam encontrar maneiras de defender instituições liberais e ao mesmo tempo honrar a fé, a família, a pátria das pessoas, assim como outras lealdades que definem o sentido das vidas da maioria das pessoas, né? Aí fala do Roosevelt. Considero que Roosevelt e Reagan souberam dialogar nesses termos. Nós precisamos de uma versão disso no século XXI. É exatamente o que o Dávila está falando. Tem que aprender a ganhar votos. Aprender como o Bolsonaro faz. A ter voto. Os liberais não têm voto. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. O mundo todo, gente, hoje caminha na direção onde as sociedades clamam por um político patriota. Por um político alinhado a um sentimento de desenvolvimento da própria pátria. De colocar o país em primeiro lugar. Respeitar a família, os valores conservadores, ao lado de um desenvolvimento econômico focado no nacional. Se a turma está reclamando disso, meio que sempre funcionou, né? Se a turma globalista, a Globo, Estadão, estão falando que seguir por um fortalecimento da economia nacional é ruim, é porque isso é bom. Porque tudo de ruim a Globo apoia. E tudo de bom a Globo é contra. Globo, Estadão, liberais. O que está se desenhando aí está muito claro toda a movimentação, mas está muito claro tudo que está acontecendo. Mas tudo. Mas está claro que cristalino. Quero ver nas eleições municipais agora. Como é que vai ser o engajamento dessa turma? Ciro Nogueira? Onde é que estava o Ciro Nogueira na votação do DPVAT? Que foi derrubado no governo que ele foi ministro. Tava onde, hein, Ciro? Que não orientou a bancada. Tava ocupada, tá, né? Você admirando um quadro do André Esteves. O Ciro Nogueira tem cara que tem um quadro do André Esteves, né? Tem cara. Tem cara que tem um quadrinho do André Esteves que ele fica alisando. Eu vi aquele meme do Wolverine que fica assim, ó, Jean Grey. É o Ciro Nogueira e o André Esteves. Do mesmo jeito que eu registrei ano passado, você vê que a coisa volta de novo, vem ganhando tração nos últimos dias, várias entrevistas, né, colocando várias pessoas para... Isso aqui não é aleatório, gente. Não, nada disso aqui tá acontecendo é aleatório. Mas vamos observar, né? E ser cancelado em 2026 falando que... está divina a direita. É momento de união. Enfim. Ficarei por aqui. Reflitam muito sobre isso. Sobre os rumos do Brasil. Vejam mais uma vez porque eu digo que a direita brasileira, é a direita que já está unida, precisa amadurecer, trazer um plano, ideias, colocar no papel. Porque se fica assim, se você perguntar para as pessoas o que elas defendem, você vai ver que ela vai ter algo que unem várias delas.
Brasil, os valores, papapá, pipipi. Mas como isso às vezes não está muito bem organizado, e além disso, tem outros campos que ficam às vezes em segundo plano, isso dá espaço para os oportunistas virem e falar que, quando é organizado, nós temos um plano, nós vamos resolver, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Por isso que eu digo, temos cada vez mais ter um arcabouço mais robusto de ideias, pensamentos, colocar no papel para a gente convencer as pessoas e mostrar onde que está realmente um caminho para tirar esse pé do buraco. Ficarei por aqui com o meu trabalho, quiser me apoiar, não fique chateado comigo, né? Em primeiro lugar, não fique chateado, volte amanhã, eu vou estar mais de boa. Acho que eu estar de boa hoje também. Mas igual é meu trabalho, sabe como é o processo? Tem um Atlas brasileiro, como vocês viram, tá aí para relembrar o que a turma fez no verão passado. E bata o print, que seja interessante. E volte amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!